Fala aí, Bumpers! Bumpers! Ele sempre faz essa brincadeira. Vamos descontrair um pouquinho, já para quebrar o gelo logo de cara. Sejam muito bem-vindos ao Bumper Connect podcast oficial da nossa startup, né, da Bumper. E estou aqui hoje com a excelentíssima CEO. Ela está de volta, foi arrebatada, né? Mas foi antes da hora, então foi devolvida, né, Duda? Devolvida, me obrigada a devolvendo. Sacanagem. Como você está se sentindo, Duda? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, animada com o nosso convidado aqui hoje. Beleza. Duda, eu tô vendo que tem um rapaz ali do outro lado da mesa. Você sabe que rapaz é esse daí? Me apresenta ali. Se apresenta, Igor. Então, eu sou o Igor Veronese, sou designer, né? E sou UX designer também. Friburguense. Ótimo. E venho já há quase um ano, né? Desenvolvendo o PIOV, né? Que veio tomando cara de startup também. Antes era apenas um case de estudo, né? De UX design. E né, nos últimos meses, acho que nos últimos 6 meses, veio tomando mesmo uma cara de startup mesmo, né? E é isso. Estamos nessa mesma toada do Bumper, essa mesma luta. A luta. Galera, pra quem pegou o bonde andando, na última semana a gente entrevistou o Lucas, né, da Conecta Rural. A gente iniciou um novo quadro aqui na Bumper Connect Podcast, que é para impulsionar, divulgar as startups locais, né? Então, a gente está fazendo o possível para criar esse movimento. Que Friburgo tem se tornado um berço de startups, né? Eu me sinto muito orgulhoso disso. Foi algo que realmente eu não esperava. Eu falei com a Duda já tinha essa ciência, mas eu não tinha noção da quantidade de startups que a gente tem aqui, não só na Friburgo e aos arredores, na região serrana. E hoje, o nosso segundo episódio desse quadro, a gente está aqui com o Igor para falar desse projeto lindo que ele tem, na minha opinião, um projeto com grande potencial, que é a PIOV. Não é isso? Isso. Mas antes de você contar sobre a PIOV, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente entender como que você chegou até a PIOV de fato. Aí. Então, a PIOV é um ecossistema digital, né, para mitigar os problemas causados por tragédias climáticas. Eu acho que como todo friburguense, né, principalmente os que estavam aqui em 2011, né, tem essa dor, né, até hoje, né, essa preocupação. Então, no momento do meu curso de especialização, eu precisava escolher um problema, né, para resolver, né, através do design, né. E o problema que eu escolhi foram as tragédias climáticas, né, principalmente o problema de informação, né. Porque hoje a gente tem as informações, né, pulverizadas em sites, em portais. Então, a gente quis resolver esse problema através de aplicativos e painéis dashboards também. Então, a dor principal é essa, né? As informações desencontradas. E é uma dor que a gente comunga, né? Como friburguense, a gente comunga. Toda vez que chove, já bate aquele frio na barriga, já, né? Isso. A verdade exatamente. É justamente sobre isso. E como que foi a sua trajetória para começar? Quando você viu que a ideia era para sair do papel, para sair de uma pesquisa e, de fato, se tornar uma empresa, né? Então, né, no final do curso de UX, eu vi que o produto foi bem elogiado, né, pelos avaliadores e tal. E comecei a ver as linhas de fomento também, né? A primeira que eu me interessei foi o Sebrae Impacta. Existia uma premiação, né? E a gente conseguiu entrar no Sebrae Impacta. Aí passamos por algumas fases de mentorias e tudo mais. E logo em seguida veio o interesse da FAPERJ também, onde a gente conseguiu também entrar nas primeiras fases. Então, foi aí que eu vi que aquilo podia sair do papel, né? Ah, entendi. Com fomento... Nessa hora você viu, né? Nossa, isso aqui não é só uma ideia, não é só um projeto. Isso de muda fato vidas. Isso, pode um mudar produto. vidas. É um produto. Chamamos de produto. Justamente. Perfeito. Quando foi isso? Em que ano que foi essa? Ano passado. Ano passado? É bem recente. É bem recente. Tá saindo do forno, então. Saindo do forno aí. E quais foram as conquistas, né? Qual foi o aprendizado do Sebrae que deixou para você, da FAPERJ que deixou para você? O que você aprendeu estando nesses fomentos já no início da sua startup? Eu acho que principalmente não desistir, né? Essa é uma boa. A gente não está mais na FAPERJ, a gente não avançou para um segundo ciclo.
Mas isso não fez com que a gente desistisse, né? E veio só abrindo portas, principalmente de networking, né? A gente veio conhecendo novas pessoas, participando de círculos de inovação também, como o próprio Innova Free Valley. Então, a gente aprendeu a não desistir. E aprendemos também a iterar, né? A estar sempre melhorando o produto, né? A gente, quando a gente foi, digo eliminado, mas quando a gente saiu da FAPERJ, do Hub Startup 2025, eu senti que o produto ainda estava muito no início, né? Então eu falei, a gente precisa buscar novas features, precisamos buscar novas funcionalidades, a gente precisa enriquecer isso. A gente precisa desenvolver mais. Porque estava muito no início, estava muito imaturo ainda, um produto imaturo. Você poderia cogitar, a gente tem um termo dentro de startups que a gente fala que é pivotar, né? É voltar um pouquinho ao início e mudar um pouco o projeto. Pivotamos diversas vezes. Diversas vezes, certo? Eu sempre pergunto isso porque a gente entra naquela questão do não desistir. Em uma startup você tem que ter muita resiliência. Sim, e você está vendo isso, né? E qual foi... o mais difícil quando você viu que estava muito imaturo ainda, com a maturidade que a Piove... Eu conheço a Piove, então, assim, depois você explica mais pra gente aqui, pra galera poder entender o que a Piove faz. Claro. Tá? Mas aonde que você viu, assim, nossa, vou pivotar para crescer? Porque às vezes a gente tem aquela sensação de que, nossa, vou pivotar e perder tudo que eu fiz. Você teve essa sensação por algum momento? Então... Eu sempre acreditei muito no produto, né? Sempre acreditei muito no aplicativo e no painel dashboard integrados, né? Esse ecossistema digital que é o Piove. A gente trabalha, né? Salvando vidas, né? O nosso objetivo é salvar vidas. E de uma forma, como eu posso dizer, inovadora, né? A gente não conhece nada parecido, principalmente no Brasil. Então, a gente nunca teve medo de pivotar ou de mudar alguma coisa. O nosso modelo de negócio é um pouco complicado, né? Que a gente é uma GovTech, né? Sim. E então tem esse meandro político também um pouco no meio. Então, a gente teve sempre mais dificuldade com o nosso modelo de negócio do que com o nosso próprio produto. Sem querer te cortar, deixa eu só explicar para o pessoal que está ouvindo, porque a gente está falando aqui algumas coisas técnicas. Eu ia colocar a legendinha, eu até olhei a hora aqui, eu falei, 12 minutos para colocar a legendinha, mas pode falar. A gente, só para o pessoal poder entender o que é o modelo de negócio da Piove, quando ele fala sobre o modelo de negócio complicado, que de fato o Startup Gov é um dos modelos de negócios mais complicados de startups, sim, que é o público cliente B2G, que é o governo. Exatamente. Certo? É isso que ele está explicando, tá bom? Então, a gente pivotou como? A gente no início, a gente pensava em cobrar uma mensalidade, né, do usuário. Mas isso não faria sentido, sendo que a gente pensa em salvar vidas, né? A gente não quer cobrar do cidadão comum. Então, a primeira pivotagem foi essa. Não vamos cobrar o aplicativo para o cidadão comum. Então, isso já mexeu em todo o modelo de negócio, né? Sim. Hoje a gente vê aplicativos de clima, mas são aplicativos apenas para informar o clima, né? Não é exatamente o que a gente faz. Que eles cobram, né? Que para você ter um premium, você tem que pagar aí quase R$200 por ano, né? Então, a gente não concorda com isso. A gente acha que a informação para a resiliência climática, isso deve ser gratuito. Mas, então, como que a gente vai financiar isso, né? A gente precisa, então, de um B2G. A gente precisa ter um acordo técnico ou como eu posso dizer, que o governo financie isso, né? Que um município ou o governo estadual faça isso. Então, a gente pivotou de outras formas também, como na parte do dashboard que a gente fez que a gente desenhou para
as defesas civis também. No início não era exatamente isso que a gente pensava. A gente pensava em ter uma área dentro do aplicativo mobile para o uso da defesa civil. Mas numa situação de emergência, numa situação de estresse, a defesa civil não vai conseguir operar dentro de um celular, dentro de um aplicativo. Então aí sim a gente já criou um painel dashboard mais amplo e tudo mais. E outras coisas, fomos pivotando e vou te falar que a gente está pivotando até hoje. Sim, vai pivotar sempre, né, Hugo? Eu sempre falo a gente... Ele tá assim porque, assim, o que eu mais falo na equipe, o que eu mais faço olha só, vamos mudar isso aqui, ó, vamos pivotar isso aqui. Ele tá concordando. Mas tem que ter essa resiliência, cara, não tem jeito. Tem jeito. A gente tá pensando em inovação, a gente tem que ter resiliência, tá tudo mudando constantemente também. E a gente tem que estar sempre adaptando o nosso produto para gerar a melhor experiência possível para o consumidor final, né? No seu caso, para gerar, salvar vidas, né? Então é algo até mais sério nesse sentido, né? Porque a gente está falando de uma vida. E como a gente está falando de informação, né? O seu aplicativo ele vai trazer essa informação, por exemplo, numa chuva forte, no deslizamento, alguma coisa nesse sentido. Então é o que você falou na apresentação, na última apresentação que você fez. Um minuto, às vezes 1 minuto, 5 minutos é o suficiente, às vezes, para salvar essa vida, né? Exatamente. Então é algo muito sério. Explica essa funcionalidade, né? Explica um pouquinho mais ali, né, sobre a PIOV. Na prática, claro. Na prática, isso. Então, o PIOV é um ecossistema digital de resiliência urbana, né? São 2 produtos, tá? De resiliência urbana e resiliência climática. São 2 produtos interligados. Um aplicativo mobile para o cidadão comum, né? Para a população em geral. E um painel dashboard de operações para a defesa civil e autoridades. No aplicativo temos informações climáticas resumidas ali. O foco não é exatamente ser um aplicativo de clima como o Climatempo ou o próprio aplicativo de clima do iPhone. A nossa ideia é que aquilo ali seja usado para prever inundações, deslizamentos. Então a gente consegue mapear através de dados. A gente tem quase uma dezena de bases de dados que vai tanto do HydroSheets, que é do WWF, temos dados da NASA também e dados do Google, INMET, CEMADEM. Então a gente reuniu todos esses dados, INEA também, aqui em Nova Friburgo, né? Que é o órgão que monitora rios no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente monitora rios, né, com base de dados, e isso tudo mapeado. Temos um mapa, né, onde a gente mapeia todas as regiões, as áreas de risco, né, e através de base de dados. Porque, cara, nos últimos meses, no último ano, o que evoluiu a tecnologia de dados é incrível, é incrível. A gente tem ficado até louco, porque, cara, toda hora é uma novidade e tal. Mas, então, a gente tem uma base forte de dados integradas aos sistemas, onde a gente consegue prever, um alagamento com 6 dias de antecedência, deslizamento de terra também. E o coração do nosso produto, que é um score de risco. A gente tem um score de risco no PIOV. Cada bairro é mapeado com todos os fatores, né, que eu citei aqui com essas bases de dados. E cada bairro tem o seu score de risco. Então, dependendo da chuva no momento, e aquele bairro está próximo a um rio ou próximo a uma bacia hidrográfica alta, por exemplo, e também estando numa área de risco que é mapeada também pelo CEMADEM e Defesa Civil, a gente consegue fazer esse score de risco. Então, isso é diferente de tudo. A gente guarda a 7 chaves algumas coisas também, né? A gente não vai falar sobre... A gente não vai dar o caminho das pedras do nosso sistema. Mas é mais ou menos isso. A gente trabalha com score de risco e com base de dados imensas, né? 800 gigas de dados que a gente conseguiu concatenar
apenas para a região serrana e principalmente para Nova Friburgo. Sim, isso e tudo. É importante destacar que, gente, essa tecnologia está sendo desenvolvida por um friburguense e, como você iniciou falando, em 2011 foi uma das maiores catástrofes climáticas do Brasil, né? Não da região serrana. Do Brasil, exatamente. Mas a nível Brasil, com 900 mortes, se eu não me engano. Isso. Mais de 900 mortes. Certo. Então, assim, é uma dor friburguense, mas ela é replicável, né? Sim. É uma dor replicável. E até hoje a gente fica, né, em alerta. À mercê disso. À mercê e em alerta com o que a gente tem, que é sirene, que às vezes não toca. Temos esse pequeno problema, né? Sim. Moradores que não saem dos seus locais. Também tem isso. Tudo, certo. E também a tecnologia tem que ser aliada à educação também. Exato. Não adianta termos só a tecnologia que a gente está criando, por exemplo, se não houver uma educação nas escolas, na educação de base, conscientização, para trazer essa cultura da resiliência climática, essa cultura. E essa educação, você vê que seria interessante, por exemplo, colocar palestras, talvez, não sei como é que você abordaria isso, nas comunidades de risco, né? Sim. A gente prevê fazer parcerias, né, com instituições e associações de moradores, né? Sim. Está sendo organizado para esse ano um congresso, né, de resiliência climática em Friburgo. Então, a gente vem participando disso tudo. Ano passado, eu participei também da confecção de uma carta climática. O encontro foi no Cefet, contou com quase 100 pessoas, e onde a gente se reuniu em salas, em grupos, e cada grupo dava suas sugestões, né? Aí depois a gente fazia um relatório, aí juntou-se todas as sugestões de cada grupo e foi feita uma carta climática. Aqui em Friburgo? Aqui em Friburgo. Ó, cadê essa divulgação? Pois é. Foi feito em Teresópolis também, foi feito em Petrópolis também esse encontro. Mas eu acho que é tudo no Brasil é meio devagar, né? Sim. Existe a carta climática, existem diversas ações acontecendo. Pouco divulgadas, podemos dizer? Pouco divulgadas, No nosso aplicativo para o cidadão, por exemplo, tem a área educativa. A gente trabalha com notícias também, treinamentos, tem a parte de treinamentos também. Porque a gente acredita que a educação climática é importante. Com certeza. Educação salva vidas, educação muda vidas também. Isso. Uma coisa interessante também de falar do PIOV é sobre a participação da comunidade, né? Das pessoas. A gente acredita que essa luta, né, contra os problemas causados por tragédias climáticas, a gente acredita que o cidadão precisa participar diretamente, efetivamente. Ele não pode ser apenas o último a participar disso. Ele não pode ser apenas o que recebe o alerta, né? Ele precisa participar como? Isso é uma feature, né? Uma funcionalidade do nosso aplicativo. O cidadão, ele informa, né? Ele reporta um alagamento, por exemplo. Então, quando ele tira uma foto, envia no aplicativo, a nossa inteligência artificial, ela lê aquela situação e passa para ele uma ação de segurança. E aí, aquele reporte, aquela informação vai para o mapa. Então, isso vai informar outras pessoas, né? Que aquela área está alagada, que teve um deslizamento de terra. Então, isso vai evitar que pessoas transitem para áreas de risco. Vai evitar o que a gente viu no início desse ano também, pessoas sendo arrastadas pelos carros, pelos rios, dentro de carros, né? E aqui é o completo, né? Petrópolis, Teresópolis. Petrópolis, então, isso, né? Isso. Nossa, Juiz de todo Fora, ano. que é aqui próximo também. Minas, né? Estado vizinho que deu. Petrópolis todo ano, eles sofrem alguma questão de alagamento. Isso. Por lá, né? E a gente vê eles sendo pegos de surpresa sempre, né? Sim, sempre de surpresa. A gente quer trabalhar com dados preditivos para que a gente consiga prever isso com antecedência, com mais antecedência possível. Perfeito. E a tecnologia está avançando para isso. Isso que eu ia te perguntar agora. Você falou que a tecnologia está avançando. Como que você vê a tecnologia para 5 anos, por exemplo? Você já chegou a ter uma visão sobre isso? Então,
Cara, nos últimos meses, como eu falei, o negócio está... Imagina 5 anos, né? Eu imagino que daqui a 5 anos ninguém esteja morrendo soterrado ou entrando numa rua com um rio alagado e sendo arrastada. Sim, e a gente, posso ser até um pouco polêmica agora falando isso. Tem gente falando sobre drones, né? Drones resgatando. Tá sendo testado um drone. Falamos uma situação polêmica, né? Eu acho que o planeta tem condição de resolver, né? Tem condição ali de conseguir salvar vidas antes de acontecer as tragédias. Tem. Certo? E na sua pesquisa, né? Na PIOV, o que você vê que é mais difícil do Brasil colocar em prática isso? Por exemplo, o porquê não investir numa tecnologia como a PIOV? Qual é a resistência que você enxerga? Então, é uma pergunta complexa. É complexa e me fez lembrar... Tem uma resposta sugerida, mas eu quero ouvir você falar. Eu vou começar falando sobre um livro, né? Que é o Design para um Mundo Melhor, do Don Norman. Esse livro, ele é base dos nossos estudos também. Cara, tem que mudar muita coisa. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Sim. É no mundo todo. Não é só o Brasil que sofre com isso, tá? O mundo todo sofre com isso. Alguns países mais preparados e os outros muito menos preparados. Mas leiam esse livro, do Don Norman. Eu acho que tem que mudar, na verdade, a base. Não é a força política, é a... População, talvez? Não. Os políticos, os governos precisam se preocupar mais com isso. Precisam ter... Entendi. Não é força política a palavra, é... Vontade de querer resolver. Vontade política. Precisa ter mais vontade política. Sim. Eu acompanho muitas notícias sobre isso. Eu tenho um feed de notícias apenas de crise climática, né? Acompanho bastante essa discussão, principalmente nos últimos 2 anos. Os estudos de UX têm mais de 2 anos. Quando começou a virar startup, foi de 1 ano para cá, né? Uhum. Mas eu acho que a vontade política é o principal. A gente viu Porto Alegre há alguns anos também. Sim. Rio Grande do Sul. E, cara, poucas coisas são feitas, sabe? Tem muita burocracia, sabe? Essa era a minha resposta. Fala. Burocracia. Isso que eu ia te perguntar, qual era a sua resposta? Era burocracia, e eu acho que é falta de visão do político atual também, de você fazer algo no longo prazo. Ele faz algo que vai dar um reconhecimento para ele imediato, para o governo dele. Eu fiz isso daqui no meu governo. 4 anos? Mas algo, exatamente, para os 4 anos que ele está ali, às vezes 2, né? Porque ele entra, às vezes, como vereador, daqui a pouco ele está indo para deputado. Verdade. Então, assim, essa vontade de fazer algo que vai reverberar, sabe, por gerações, esse investimento de longo prazo para a população. É isso que eu acho muito, muito raro. Eu queria que você aproveitasse, inclusive, a nossa audiência, né? Porque o nosso programa é transmitido na TV Real. Vai para Cabo Frio, Rio das Ostras, Teresópolis, Petrópolis, Cachoeiras de Macacu. Então, assim, aproveita a vitrine, porque, de repente... Tomara que não, mas se Friburgo não se interessar, já tem outras cidades aí para você... Sim, claro. Para você alvejar. A gente, né, mapeia alguns municípios, né? A gente, no nosso roadmap, a gente pensa em começar por Friburgo, né? Uhum. Que é o nosso laboratório. A gente vem tendo conversa com a Defesa Civil. E queremos escalar para outros municípios da região serrana, né? Não é possível. Mas a gente pensa muito também em outros municípios, né? Onde tem principalmente enchentes e deslizamentos, né? Tem Niterói. E pensamos também em municípios que investem nisso, né? Como Maricá também. Maricá é uma potente sim, tecnológica. Sim. A gente vem conversando, né? A gente é um pouco cara de pau também. A gente precisa ser cara de pau, né? Aproveitando esse gancho seu de cara de pau, acho que já todo mundo aí conseguiu entender bem o que é PIOV. Você deu vários insights aqui pra gente. Sim. E eu queria aproveitar essa sua frase, ser cara de pau. Você acha que para ter uma startup precisa ter perfil de cara de pau? Precisa ter perfil de cara de pau. Eu não sou tão cara de pau assim. Fala. Um pouquinho maluco. Só um pouquinho. Isso. Tem que ser doido. Mas tem que ser cara de pau.
Startup É a sua primeira startup, Igor? É minha primeira startup, sim, sim. Você está conhecendo esse universo agora, então, né? Estou conhecendo esse universo agora. Eu sou da área de design, né? Eu já trabalhei em startup, né? Mas não de frente dessa forma, Não de frente, Entendi. E eu sempre faço essa pergunta para minha equipe, eu também brinco muito em relação a isso. Eu conheço startups há uns 8 anos já, né? Trabalhando e já tive, enfim. Mas eu sempre faço uma pergunta que é o seguinte: e aí? O que você acha que startup muda, né? O que causa a startup quando ela entra na tua vida, né? Qual é o primeiro impacto que você tem? Certo? Fala pra mim, porque eu sempre pergunto isso pra eles, né? E aí, startup, o que você acha? Quais são os desafios, quais são as dificuldades? O que foi o impacto positivo e negativo? Sim. Tá? Eu quando eu penso em startup, né, principalmente na nossa, né, eu penso em resolver problemas, né? Isso aí. A gente tem uma ideia, a gente apostou muito nessa ideia e achamos que resolvemos um problema sério, que é, né, a questão climática. Mas uma startup, ela pode resolver diversos outros problemas, né? Ela pode resolver um problema, deixa eu pensar numa coisa de relacionamento, por exemplo, né? Um Tinder da vida, né? O Tinder é uma startup. Então, sim. Resolver o problema de pessoas talvez que são tímidas e não conseguem flertar numa festa. Então, quando eu penso em startup, eu penso em mudar vidas, né? E principalmente a sociedade, né? Em resolver problemas que a gente possa ver isso sendo... Sim, esse é o core, vidas. né? O core do que como que uma empresa é considerada startup, né? Eu falo muito isso. Ela precisa resolver um problema e precisa ser escalável. Startup. Isso, escalável principalmente. Porque empreender sempre é resolver um problema, mas nem sempre empreender é escalável, né? Então, é aí que entra, acho que uma das principais diferenças entre um empreendedorismo comum, tradicional, para uma startup, né? Verdade. Justamente a capacidade de escala. E fala pra mim, qual foi o seu... pontos positivos e negativos desde esse 1 ano que você está nessa empreitada, né? Isso. O que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida quando você entrou no universo das startups de forma positiva e negativa? Eu acho que de positivo é obter mais conhecimento. Isso sempre. Aí. Sempre obtendo conhecimento e meio que viciado nesse problema que eu estou tentando resolver, né? É comum isso. Eu tenho pesquisado muito, eu não sou da área de clima, né? Eu não sou da área climática, mas já venho entendendo bastante, porque eu venho estudando e pesquisando, né? Então, de positivo é isso, de conhecimento, obter conhecimento, e não só do problema que a gente está resolvendo, mas também da parte de negócios e tudo mais. E eu acho que negativo, talvez, seria falta de tempo. Sonolência. Perdendo noite. E talvez até deixando de fazer alguma outra atividade que me remunerasse mais, e pensando mais Aí para. Isso é real, porque até hoje a gente não ganhou nada com isso. Acho que é uma lágrima aqui, Dudu. Liga não, tá? Olha, mas por a gente acreditar, a gente vem. Eu sempre pergunto isso, porque isso é todo mundo. Todo mundo que entra pra startup, todo mundo que tá no meio da startup, é isso. Né? Gastando dinheiro de onde não tem isso, também, para investir na startup. Há 1 ano atrás, quando a Bumper ainda estava, né, na ideia, quando ainda não tinha um projeto, um produto pronto, eu falava com eles, falava assim, olha só, vocês vão entender o que é startup quando a gente começar. Vocês vão reclamar que não tem tempo, vocês vão reclamar que não estão conseguindo fazer as coisas. E assim... só piora. Essa noite eu sonhei, fazendo um breve adendo aqui rapidinho. Eu sonhei que que o nosso aplicativo ele vai gerar networking baseado em geolocalização, né? Então, assim, networking, enfim. Aí eu sonhei que a Duda tava falando assim, gente, olha só, a Dashboard está mostrando aqui que 70% das conexões esse mês foram de fornecedores para clientes. Não falei com vocês? Eu sonhei com ela falando isso para mim, cara. E o problema é que eu também tô sonhando, que eu até falei com o Hugo, eu tô sonhando que eu tô fazendo pitch. Sonho com pitch. Sonhando com website.
Summit. E o Web Summit, exatamente. Sou eu que tentei falar inglês no pitch, gaguejei. É isso aí. E o pitch, pra mim, é um dos... Isso. Relata pra gente, porque assim, Igor... Eu fico nervoso. Isso é mais comum que você imagina. Certo? Não é todo mundo que consegue fazer um pitch, principalmente se tratando de startup. Tá? Então, fala pro pessoal aqui que não é só eles que estão ouvindo a gente, que tem essa dificuldade. Fala um pouco sobre a sua experiência com pitch de startups. Então, ano passado, a gente apresentou um pitch na Rio Innovation Week. Foi um momento fantástico, assim, né? Talvez aquele pitch eu tenha até... me saído melhor, porque foi um pitch meio que para uma multidão desatenta, talvez. Tinha uma plateia boa também, mas eu acho que eu foquei olhando lá para o público que estava longe e consegui, em 5 minutos, né, resumir o que a gente tinha para falar. Mas aí, quando eu fiz um pitch, no final do ano passado, para uma banca em Petrópolis, da FAPERJ, eu já fiquei mais nervoso, né? Era mais objetivo, né? Isso, não tinha plateia, eram 5 pessoas ali me avaliando. Prestando atenção. Mas não eram investidores, talvez. Eu acho que se fossem investidores eu teria ficado até mais à vontade. Mas eram profissionais de diversas áreas me avaliando ali, né? Avaliando o nosso produto. E eu acho que acabaram que não entenderam muito bem do que a gente estava falando. Então, aquele eu fiquei nervoso. Fiquei muito nervoso. Mas a minha dica é, cara, treine no espelho, olhem pro espelho ou chamem alguém e apresentem para alguém. Eu falo conheçam muito um produto que vocês estão falando. Eu, assim, profundamente. Eu brinco muito com eles, né? Porque eu não treino. Eu sou do improviso. Porque eu já domino o meu produto, eu já domino o mercado, eu sei exatamente o que eu vou explicar e eu vou falar. Se eu treinar com coisas gravadas, eu me perco completamente. Eu não consigo gravar, só que nem a Duda também. Eu sou no improviso, eu tenho que apresentar, por exemplo, amanhã a gente tem algumas reuniões, eu não testei, eu não gravei nada. Eu vou chegar lá e vou ver a pessoa, vou sentir ela e eu vou apresentar conforme eu ver, porque assim... Cada apresentação demanda um pitch, uma postura diferente sua. Sim. Você notou isso, certo? Notei. Então, o seu pitch ele vai sempre ser diferente dependendo do público que você apresenta. Isso. Então, eu brinco muito com o nosso CMO, que é o Matheus, que a gente precisa ter várias apresentações de várias formas diferentes. Porque se o pitch é para o investidor... tem que conter informações financeiras. Verdade. Se o pitch é para um parceiro, tem que conter informações de parceria. Então, vários tipos de pitch, vários tipos de apresentação. Eu tenho uns 5 pitches no meu computador. Exatamente, é isso aí. Fora que tem um pitch de 1 minuto, tem um de 5, tem um de 10, tem um de 15. Exatamente. Inclusive, é uma dificuldade minha, Duda, porque se você me pedir para fazer um pitch de meia hora, de 1 hora, eu vou fazer. Agora, faz de 1 minuto. Aquele pitch de elevador, 30 segundos. Sim. Cara, isso é uma loucura. Para mim, pelo menos, resumir tanta coisa. Tipo, o que é mais relevante eu falar? O que não é? Poxa, eu falei isso, mas deveria ter falado aquilo que é mais relevante. Então, eu acredito que... Não sei se você já passou por isso, que você sai daquele pitch falando, poxa, eu poderia ter feito isso melhor, poderia ter feito aquilo melhor. Sim. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar pro pessoal é que, assim, por mais que você não tenha fechado aquele pitch, que não tenha te trazido um resultado real, palpável naquele momento, serviu como ensaio também, né? Uma experiência que você teve ali. Poxa, o próximo eu vou falar dessa forma, vou mudar isso daqui. Sabe quantos pitches para investidores eu fiz na Pets Web? 26. Caramba! No 27, eu fui bem sucedida. Olha só, a persistência, né? E a então, resiliência. assim, resiliência, persistência e conhecimento e experiência mesmo. Assim, eu fui treinando, fui fazendo até acertar. Sim. Uma hora certa. Eu passei um final de semana assistindo Shark Tank. Assistindo sábado e domingo. Aí, Shark Tank. Assistindo. Segue a gente. E eu acho que eu dei uma melhorada no meu pitch. Te falar, ali é uma vitrine que eu até falei com eles, olha, assiste Shark Tank, né? É uma vitrine para quem quer, de fato, apresentar um pitch de startup com... Lembrando que dentro do Shark Tank eles fazem 1 hora, 40 minutos de apresentação. Isso aí. O que é colocado no Shark Tank são os cortes, os melhores momentos, enfim, as tratativas, né? Mas ali a gente já tem uma noção muito ampla. Tem vários conteúdos, tem o do João Kepler, se eu não me falha a memória.
muito bom também. O Investidores Anjos também é muito bacana para quem quer conhecimento de apresentações de startup no YouTube. Eu tenho alguns canais que eu posso até depois disponibilizar, né? Disponibilizar para o pessoal poder ver. Eu via isso, modelos de pitch, tudo isso. Inclusive no site do João Kepler tem o cálculo do valuation. Gratuitamente ao pessoal. Lembrei agora que um site bacana. E eu quero calcular o valuation do Piov. Então, tem um cálculo do valuation, uma calculadora lá que ele disponibiliza gratuitamente para startups. E para você que acha que sabe fazer valuation, a gente está falando de valuation de startup, é algo totalmente diferente. Até pessoal. Porque muitas vezes pode envolver um valuation de empresa que ainda não fatura. Sim. Um valuation, às vezes, de uma ideia, de um produto embrionário. Software, então, exatamente. Um software que não fatura. Eu gosto mais de desenhar um pitch deck do que apresentar o pitch deck. Eu costumo falar que eu prefiro ser que aí eu acho que nem seria um CEO, né? Não, você é o COO, talvez. Isso, de ficar um pouco mais por fora. É o CEO. Eu sou mais um product designer, né? CEO. Mais um product manager também, do que o cara que vai ficar lá na frente apresentando para um monte de gente, sabe? Eu brinco muito, montar a equipe, né? Nossa, como isso é difícil, né, Hugo? Montar a equipe é difícil, né? Montar uma equipe de uma startup que não fatura nada ainda, nossa. Olha, eu não sei como eu consegui convencer essa galera aí louca de entrar na Bumper. Você deu muita sorte, Duda. Assim, o John, nosso programador que eu trouxe, o Hugo, também consegui convencer ele, estamos aqui. Eu venho montando uma equipe fantástica também, de profissionais fantásticos também. Todos com seus afazeres, né? Com seus trabalhos. Então, isso também é uma dificuldade que a gente tem que superar também. Mas te falar... E às vezes sai um da equipe, entra outro que é fantástico também. Nós tivemos a saída operacional de dos sócios também. Normal, né? Normal. Então, assim, é um desafio, mas a gente precisa ter uma equipe para startup, porque a maioria... A gente tem 5 motivos pelos quais startups fecham, né? E o terceiro motivo são os sócios. Briga de sócio, equipe não funciona. É um dos motivos que a startup não segue em frente. Não pelo produto, pela ideia, não. Sim. Pelos sócios. Eu já passei, né, por alguns problemas de sociedade, enfim, na outra startup que eu tive, mas startup familiar, gente... Esse é um outro case aqui depois pra gente eu quero conhecer uma startup familiar. Eu tive uma startup em família. Né? Então, interessante... A família já é uma startup. Assim, vou até dar um oi pra minha irmã, porque minha irmã era minha sócia na Pets Web, ela vê nosso podcast aqui, é minha fã número 1, Rafa. Ela era minha sócia, minha prima também, minha tia. O Hugo conhece. Caramba, minha tia, meu primo. Então, assim, foi tudo família. Onde eu fui convencendo um por um ali de entrar na Pets Web. E era um desafio maior do que com sociedade como eu tenho hoje com eles, que não é família, certo? É muito complicado. Empresa comum já é complicada, familiar, imagina startup, gente. Sim. Porque startup eu acho que tem um desafio a mais quando você vai montar a sua equipe, porque você tem que aconselhar alguém que acredita na ideia tanto quanto você, que tem que ter uma certa disponibilidade de tempo, né? Porque assim, a pessoa que ela tem muita disponibilidade de tempo, talvez ela não tenha o recurso para poder contribuir. Então, a pessoa que às vezes tem muito recurso, nem sempre ela vai querer trabalhar de graça num projeto que ainda está embrionário, que ainda não fatura. Então, assim, você tem que conseguir conciliar uma série de fatores para fazer a engrenagem rodar. Então, assim, não é fácil. Sim. Seria muito mais fácil uma startup iniciar já com investidores, né? Eu conheço startup que começou assim. Mas começou com um grupo de investidores acreditando na ideia. Eu tenho uma ressalva para fazer sobre isso. Eu sempre falo. A minha acho que é a mesma que a sua. A chance de dar M é enorme também, né? Eu acho que nem é o M, eu acho que é a perda do equity, a perda do capital social dos sócios. Por exemplo, se você tem uma startups costumam ter de 2 a 5 sócios, né? Startup, em média, são 3 a 4 sócios. Ali você já tem ali 4 sócios para dividir o percentual e o capital. Entra o investidor bem no início.
ele não vai querer 10%, ele vai querer 15%. Sim. Ele vai querer 16%. Entendi, claro. E isso reduz muito lá na frente para você participar de outras rodadas. Então, eu sempre faço uma ressalva quando eu escuto que, para começar a startup tem que ter investidor. Depende. Não é regra, né? Não, depende do cenário que você tá. Você tem... É você e mais um sócio. São 2. Pô, ok, dá para enquadrar um investidor aí no começo. Sim. Sem perder muito capital. Mas você tem 5 sócios. Vai colocar um investidor logo no começo? Nossa, isso vai quebrar o teu jogo para uma série A, para um seed, que são rodadas de investimentos de startup. Resumindo, uma coisa é o valuation de uma empresa que está no processo embrionário ali, que ela não fatura ainda. Outra coisa é um valuation de uma empresa que cresce 30% ao ano nos últimos 2 anos consecutivos, com faturamento X. Então, é outro valuation. Sim. Né? Então, esse é o conceito. A gente nem pensa em valuation ainda. A gente precisa evoluir um pouco mais, né? Ter o nosso produto mais maduro e até essa validar, né? Essa validação junto com a Defesa Civil. Isso aí. Mas é isso, a gente tá indo com E agora, com tudo. Os nossos convidados, a gente sempre tem uma pergunta que vem aí um pouquinho pra Bumper, mas a gente gostaria de saber, de ouvir de você. O que é o networking? Como você faz networking? Passa uma visão pra gente sobre isso, que tem... Uma pergunta, startup aumentou o seu networking? Aumentou bastante, muita coisa. E mais network desenvolveria mais sua startup? Você acredita nisso? Com certeza. Principalmente um network de qualidade. Recursos, né? De qualidade, sabe? Assertivo, intencional. Boa. E como que você vê o networking, né? O que você enxerga, o que é o networking hoje para você? E o que faria sentido para a Piov? Que tipo de network a Piov precisa? Então, o network, quando eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento da startup, do Piov, começou, na verdade, nos eventos, né, do lançamento do Hub Startup 2025, ano passado, que foi um evento bacana no Rio de Janeiro, no Sebrae do Rio. Tinha muita gente lá, apareceram... acho que o governador enviou uma mensagem também, secretários, secretárias, e muita gente de inovação, né? Então, ali mesmo a gente a gente se reuniu num grupo de Friburgo ali, começando a bater papo, outras pessoas entraram também do Rio de Janeiro. Então, ali já começou um network interessante, né? Com troca de serviços até. E então... Depois isso se estendeu para o WhatsApp também. Aí veio o Inova Free Valley também. E qual foi a outra pergunta mesmo? Mas basicamente foi isso, né? É isso. E o que uma pergunta que eu fiz no final... também, foi pro LinkedIn, comecei a seguir pessoas interessantes, tentar fazer conexões. Acho que ele teria acesso, por exemplo, ao governador, a um prefeito, se não fosse a startup, né? Possivelmente, né? Lógico. Pois é. A pergunta que eu fiz no final para você... Hoje a gente está com contato com a Defesa Civil, network com a Defesa Civil. Isso aí. Qual é o network que ainda falta para a Piov, né? O que você precisaria que o network conseguiria te entregar? Então, alguns minutos atrás eu falei sobre ser cara de pau, né? Isso. Então, através do LinkedIn eu tentei contactar investidores anjo e tudo mais. Fiquei um pouco decepcionado que teve investidor que tentou me vender curso. Sim. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso, mas então é uma experiência que a gente vai ganhando também. Então, acho que hoje a nossa maior necessidade é conhecer investidores. Ou grandes empresas que patrocinem, talvez. Que tem essa cultura de ESG também. E é isso. A gente precisa, principalmente hoje, de network com investidores, grandes empresas. Mas também a gente fez network com profissionais gabaritados, né? Conseguimos trocar informações. Isso é ótimo. Networking válido também. Isso. Até trouxemos para dentro do Piov pessoas que a gente conheceu através de network. É isso aí. A gente cresceu, a gente iniciou através do networking, né? A Bumper nasceu através do networking. A Piov também tenho certeza que vai construir muito networking com o decorrer da jornada, e networking abre portas, né? Sim. Abre portas. A Piov vai utilizar o Bumper, com certeza. Com certeza.
Isso daí. Eu fico pensando, Duda, como que é uma linha totalmente diferente a questão do B2G, pela questão burocrática, enfim, até num evento, numa conexão, quando a gente for fazer, eu já estou imaginando a gente fazendo um evento, um workshop específico no futuro, pegando todas essas B2G da região serrana, jogando dentro de uma sala, vamos ver. Porque é um público diferente, né? Porque é um público diferente. Trazer alguém que, de repente, já está nesse processo para passar um treinamento, dar umas de ciência e dicas. tecnologia, principalmente. Exatamente, porque é diferente. É diferente, né? É um networking diferente. Então, até no nicho de startups, por exemplo, a gente ainda consegue filtrar um pouco mais, que é inclusive o objetivo da Bupper, né? A gente está desenvolvendo... Quantas profissões já tem no nosso banco de dados, Duda? E, nossa, já tem mais de a gente já dezenas de tem milhares. 40 mil combinações aí de profissões e habilidades. Porque não é só profissão, justamente isso. A gente quer criar o filtro do filtro para ser cada vez mais assertivo na conexão, né? Não é simplesmente, advogado. Beleza, também sou advogado. Pô, mas quantas áreas existem dentro do direito, né? Então, esse network assertivo é o que a gente preza, né? Cada vez mais, e a gente está caminhando para isso daí. Bacana mesmo. Igor, fala pro pessoal aonde que te encontra, se tem algum canal, Instagram, alguma informação mais sobre a PIOV. O espaço é seu agora. Os investidores que estão olhando aí, os vereadores. Então, o PIOV, ele vem se... Como eu posso dizer? A gente acabou de se tornar realmente uma startup, né? Através do Inova Simples. Então, hoje a gente já tem um CNPJ. Então, a gente vem como eu posso dizer? A gente vem se... profissionalizando. Isso. E com a questão do CNPJ, né? A gente vem se tornando exatamente uma empresa. Pode deixar o seu contato, se você quiser. Então, por isso ainda, a gente não lançou o nosso site ainda, tá? Nossa landing page. Mas estamos prestes a lançar. Mas se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar no LinkedIn e procurar por Igor Veronese, que lá eu falo também, a gente vem desenvolvendo em público também, né? Lá eu venho postando algumas coisas sobre o desenvolvimento dos nossos sistemas. Podem me procurar lá, então. Não sei se vocês vão colocar algum link. Podem colocar o link do meu LinkedIn. Na descrição do vídeo a gente consegue. E aí, tendo algum interesse de conhecer mais o nosso sistema, né? De resiliência urbana e resiliência climática, basta me chamar no LinkedIn que eu apresento com o maior prazer. Perfeito. Show de bola. Algo mais, Duda? Perfeito. Alguma consideração? Acho que é isso, né? É isso aí. Então, para você Maravilha. que quer conhecer um pouco mais também sobre a Bupper, tá aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube. Se você está assistindo aí pela TV, se você digitar Bupper Connect no Google, você vai achar a gente no Instagram, vai achar o nosso site também. Ali você vai poder ter mais informações. Lembrando que você já pode fazer o seu cadastro no nosso site para receber ofertas em primeira mão no lançamento do aplicativo. A gente vai ter uma condição bem diferenciada para os primeiros inscritos, tá bom? E, no mais, é isso, né? Obrigada, Igor. Seja um Bupper e Connect. Obrigado, Bupper. Connect. Obrigado, Hugo. Obrigado, Duda. Obrigada a você. Obrigado, Até pessoal. a próxima. Prazer imenso. Até semana que vem. Até semana que vem. Isso aí.